Muito bem, boa noite, Shalom Adonai. Mais uma sexta-feira juntos, mais uma aula, e nós iremos estar aqui dando prosseguimento ao nosso conteúdo. Nós temos que focar no conteúdo, focar no desenvolvimento das aulas, e como a aula é gravada, não é? Como a aula é gravada, mesmo quando alunos não estiverem presentes, nós estaremos gravando e desenvolvendo a aula, porque será enviada para vocês poderem assistir na posteriori, ou seja, na próxima semana ou no horário que decidirem, né? Na continuidade do sábado, domingo, na segunda ou no dia da semana que vocês decidirem, até chegar à próxima sexta, que aí já é a nossa quinta aula. Hoje é a nossa quarta aula, então nós vamos prosseguindo. Chegando algum aluno ou aluna, nós estaremos dando, assim, a oportunidade para a entrada, né, a permissão para a assistência da aula. Lembrando a todos que eu ia, inclusive, passar a atividade avaliativa hoje, vou deixar, então, a passar na próxima semana, tá? Então, nós vamos dando prosseguimento e temos certeza que será uma aula abençoada, porque o importante é vocês estarem tendo o conteúdo, não é? E mesmo que às vezes não pode estar presente em aula, mas vai ter prosseguimento da aula tendo o conteúdo. Muito bem. Vamos agora iniciar falando sobre a mensagem da igreja primitiva. A mensagem da igreja primitiva. Primeiramente, a igreja primitiva, ela era cristocêntrica, tá? Então, ela tinha uma mensagem de foco e de desenvolvimento cristocêntrico. A proposta era uma mensagem com o tema, com a abordagem, com o desenvolvimento cristocêntrico. Segundo também, a mensagem era pautada, não é? No perdão. O perdão que Cristo desenvolveu com o seu sacrifício expiatório na cruz do Calvário, ele era tônica também da mensagem evangelística, da mensagem de evangelização, tanto em massa, no coletivo, como também no individual, praticada pela igreja primitiva. Uma outra questão também que temos que enfatizar, que a mensagem que a igreja primitiva proferia era uma mensagem também pautada na adoção, certo? Cristo, nós tornamos-nos, né? Fomos adotados, tornamos-nos filhos dele. A partir de hoje, somos como filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, nós estamos nele, ele está em nós, ele nos amou primeiro, a ele nós pertencemos. Então, essa mensagem era uma mensagem justamente para levar o pecador, levar aquele que estava ouvindo falar de Cristo, a consciência, ao entendimento, à sabedoria da importância que era estar entrando agora na igreja, de estar agora tornando-se uma nova criatura, de estar agora se voltando para Cristo, alcançando a salvação em Cristo. Alcançando a salvação em Cristo, estaria também sendo adotado, ou seria tornado filho de Deus, tá? Também a mensagem da igreja primitiva era uma mensagem que enfatizava, focava na reconciliação. Reconciliação, nós sabemos que é um ato que está relacionado, vinculado ao sacrifício da cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo. A morte de Cristo, ela e o seu sacrifício expiatório nos concedeu a redenção dos pecados, não é? A reconciliação, nos concedeu perdão
e nos concedeu também não só a esta reconciliação, redenção e perdão, mas também a nossa absolvição da condenação que estava sobre nós. Então, isso estava muito bem enfatizado, muito bem esclarecido, muito bem falado, muito bem mencionado na mensagem pregada, anunciada pela igreja primitiva. Nós já temos a presença aqui da nossa aluna Maria Ângela. Eu estava aqui, Maria Ângela, dando aula para mais de 50 alunos imaginários. Aleluia. Aí chegou agora 51. Aleluia. Shalom Adonai. Né? Eu falei o seguinte, que independente de o aluno ou a aluna estar participando da aula, eu vou gravar a aula sempre. Amém. Por quê? Porque o conteúdo tem que ser dado continuidade. Amém. E o aluno pode assistir, não é? Depois. Então, nós já até tínhamos, eu já estava até já mais ou menos com uns 8 minutos de aula, 6, 7 minutos de aula, falando aqui desse primeiro slide, que trata sobre a mensagem da igreja primitiva. Então, eu falei que a mensagem da igreja primitiva, ela era cristocêntrica. Por quê? Porque o foco da igreja primitiva era falar de Cristo. Eles não tinham outro assunto a não ser pregar a Cristo. Pregavam sobre o sacrifício expiatório, sobre o perdão que Cristo concedeu ao morrer na cruz do Calvário, a expiar o pecado da humanidade, não é? Que, ao ser salvo, nós nos tornamos filhos de Deus, somos adotados por Ele e se tornamos seu filho. E, como filho, nós vamos ter a condição de herdeiros, não é? E de co-herdeiros de Cristo. Também a mensagem era uma mensagem que pautada estava na reconciliação, porque Cristo não só nos redimiu do pecado com seu sacrifício, mas também nos reconciliou. Reconciliou com quem? Com o Pai, com Deus. Então, essa reconciliação, essa redenção, esse perdão dos pecados, não é? Essa condição de absolvição da condenação que estava sobre nós, que Cristo levou sobre ele ao morrer na cruz do Calvário, por nós, era a mensagem, era a tônica, era a ênfase primária e central da mensagem, do conteúdo da mensagem de evangelização da igreja primitiva. Agora, a igreja primitiva tinha um diferencial também, que é muito importante nós mencionarmos e estarmos aqui enfatizando, que era a ênfase nos dons espirituais. Tá? Não que eles pregassem e utilizassem o conteúdo, a tônica, dons espirituais para evangelização. Não era isso. O que era enfatizado é que Cristo curava e que eles oravam, a igreja orava por cura de enfermos, não é? O dom de milagres, maravilhas. Oravam também pelo batismo com o Espírito Santo, não é? Eles oravam também pelas e automaticamente havia entre eles a profecia, havia a interpretação, não é? Havia as palavras de sabedoria, havia a palavra de conhecimento. Então, havia uma ênfase, havia uma notoriedade dentro da igreja dos dons espirituais. Isso não quer dizer que, como hoje acontece, havia uma banalização. Não, ali não havia banalização. Hoje há. Hoje brincam com os dons espirituais e banalizam. Ali não. Ali realmente, nós lendo Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que havia na igreja
uma manifestação viva do poder do Espírito, e, através dos apóstolos, muitos, com a oração desenvolvida pelos apóstolos em imposição de mãos, eram curados, eram libertos. Havia a revelação, a palavra de conhecimento, como ocorreu lá no caso de Pedro, Ananias e Safira. Havia também a palavra profética, a interpretação da língua. Havia todo o movimento espiritual, todo o poder manifesto, como até vemos em Atos, capítulo 10, que enquanto Pedro pregava, todos foram cheios do Espírito Santo, falando isso sobre a casa de Cornélio. Então, era uma igreja em que os dons espirituais, eles eram vividos, eles eram absorvidos, e havia busca pelos dons espirituais, não como uma prioridade central, mas como uma realidade para o crescimento da igreja. Por quê? Porque os dons espirituais é para edificação. Edificação é o quê? Crescimento, crescimento, fortalecimento e fundamentação da igreja. Então, essa é que é a função dos dons espirituais e que era enfatizada dentro do trabalho de estruturação e organização da igreja primitiva. E eles também desafiavam as pessoas, tá? Todos aqueles que aceitavam Jesus e que eram acrescentados à igreja eram desafiados a fazer alguma coisa, a fazer alguma ação, ter alguma atitude, tomar alguma atitude pela mensagem que tinham ouvido. Que atitude? Mudança de vida, mudança de conduta, mudança de comportamento, sair falando de Cristo. Aceitei a Jesus, então vai falar, agora torne-se um testemunho, agora conta o que aconteceu contigo. Faz como queria fazer aquele endemoniado gadareno, que chegou para Jesus após ser liberto e falou o quê? Eu posso te seguir? Posso ir contigo? E Jesus disse, não, você volta para o local de onde você veio e fala o que te aconteceu. Então, o foco era o testemunho pessoal que ele ia dar. E esse testemunho pessoal também, que cada um viesse a dar, teria um grande valor, teria uma grande prioridade para essa evangelização desenvolvida pela igreja primitiva. O que era ganho, iria ganhar outros. Essa que era a proposta. Né? Por isso que a igreja crescia, por isso que havia um crescimento vertiginoso, porque cada vez que um era acrescentado, aquele um virava 2. Não é? Nós vemos lá a casa de Cornélio. Não foi alcançado Cornélio, foi alcançado a casa dele e todos os amigos dele, e todo, quem sabe, um contexto de pessoas que veio através da evangelização da casa de Cornélio. Então, essa que era uma marca, uma referência da igreja primitiva. Alguma pergunta, irmã Maria Ângela? Participação? Por exemplo, junto com os dons espirituais, principalmente tinha que ter os frutos do Espírito, né? Sim. A igreja primitiva, nós não podemos também sermos saudosistas, só pensarmos ou queremos viver em cima do que era a igreja primitiva, porque nós temos que também ser iguais a eles e procurar até ser uma continuidade do desenvolvimento da igreja primitiva. O problema é que hoje só ficamos na falácia. A igreja primitiva fazia isso, a igreja primitiva fazia aquilo, e nós o que estamos fazendo? Não é? Então, a marca não era só os dons, mas também o caráter. E os frutos do Espírito são elementos, são virtudes cristãs, são valores cristãos que resplandecem
o caráter de Cristo em nós, a identidade de Cristo em nós, a marca primária do caráter de Cristo em nós. Que ali são os elementos que indicam essa é um servo, uma serva de Deus. Não adianta falar em línguas e não ter os frutos do Espírito. Tem muita gente hoje só falando em línguas, mas sem fruto nenhum. Então, nem é línguas espirituais, é línguas do homem. Certo? Evangelização ou métodos da evangelização na igreja primitiva. Qual era a metodologia? Qual eram os princípios dessa ação evangelística da igreja primitiva? Primeiro, a evangelização pública. Saíam pelas ruas, não tinham medo, nem temor, e saíam pelas ruas evangelizando. Não é? Era uma evangelização pautada no caminho. Era a evangelização do caminho. Não é? A pregação ocorria na sinagoga? Sim. Mesmo a sinagoga sendo dos judeus, eles pregavam lá por quê? Porque os apóstolos eram judeus e podiam entrar na sinagoga. Então, aqueles judeus que iam se convertendo, que depois foram até chamados por Paulo de judaizantes, não é? Por que judaizantes? Porque eram judeus que, mesmo convertidos ao cristianismo, não tinham abandonado as práticas morais da lei e a vida pautada na lei, ainda estavam presos totalmente à lei, não é? Não tinham sido libertos totalmente daquele formalismo e do cerimonialismo da lei. Então, é que Paulo advertiu eles, lá na Epístola aos Gálatas. Mas nós temos que ver que a pregação na sinagoga acontecia. Não era um impedimento para eles que eram judeus entrar lá e também falar de Cristo, porque o próprio Cristo entrou na sinagoga e abriu o rolo do profeta Isaías e leu, e aí falou, hoje cumpriu-se essa escritura, não é? Então, a pregação ao ar livre, o que é aquele denominado culto ao ar livre, que antigamente, não é? Eu falava na aula de segunda-feira para a turma aqui em Goiânia, que antigamente eu sou da época do culto ao ar livre. Aquele culto que a igreja desenvolvia nas esquinas, na frente de uma casa, que era denominada até de ponto de pregação, não é? Que muitas vezes aos domingos, após a escola dominical, ou à tarde, alguns grupos da igreja saíam para fazer cultos ao ar livre, com uma caixinha de som, um microfone. Vi muitas das vezes isso acontecer, participei muito disso. E até falei de um jovem que ele ganhou muitas almas para Jesus com seu gravadorzinho, aquele gravadorzinho de fita cassete, que colocava um microfonezinho e saía com o gravadorzinho falando. Para ele ia lá para a porta das escolas, porque ele vendia picolé, ele ia para a porta das escolas e também ia para as paradas de ônibus. Como ele não sabia pregar, sabe o que ele fazia? Saudava todo mundo com a paz do Senhor, as pessoas, uma boa tarde de salvação, um bom dia de salvação, e ligava o gravador com a mensagem do Takayama, de fita cassete, e o Takayama pregava e ele fazia o apelo. E as pessoas que viessem à frente aceitavam Jesus ali e ele direcionava para a igreja. E ele ganhou muitas almas com a fita cassete da mensagem do Takayama sendo ouvida lá na parada de ônibus, lá na porta da escola, e ele recebendo as pessoas que iam ouvindo e aceitando. Tá? Também ocorria muito, naquela época, na igreja primitiva, a evangelização no ensino, ou seja, o ensino da igreja primitiva era um ensino
de discipulado para fortalecimento espiritual dos novos convertidos e também, além deste discipulado, um ensino que motivava e levava a igreja a um fortalecimento nas doutrinas bíblicas e um conhecimento doutrinário, mas também na responsabilidade de viver aquelas doutrinas e as ensinar, cumprindo o que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 28, ide e ensinai o evangelho a toda a criatura. Então, essa era uma missão também, uma tônica também, priorizada como método de evangelização na igreja primitiva. Havia um ensinamento de como deve ser feito o trabalho de evangelização? Sim, havia. Havia uma orientação, havia uma instrução e havia até cultos específicos para ensinar a essa atividade. A evangelização no próprio testemunho, mas que testemunho? O testemunho pessoal. De uma tal forma que em Atos capítulo 10 e 11, nós vemos já o testemunho, Atos 11 principalmente, da igreja em Antioquia, que o testemunho foi tão forte que aquela igreja cresceu. Por quê? Porque as pessoas viam Cristo nos membros, em todos os que estavam ali dentro da igreja, que eram aqueles que vinham da perseguição da morte de Estevão, e por todas as partes onde iam passando, iam falando de Cristo. E aí Atos 11 fala que a boa mão do Senhor ia sobre eles, não é? E eles anunciavam a Cristo, e a igreja ia crescendo. E depois de Atos 11 ainda vem a seguinte frase: e pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Então, o testemunho que deram ali em Antioquia foi o que causou a mudança, a transformação e, principalmente, a oportunidade que eles se tornaram chamados de cristãos, porque Cristo estava neles resplandecendo. É que muitas vezes, professor, o testemunho fala mais alto do que a própria voz. Sim, o né? testemunho fala mais alto que a própria voz. Eu, por exemplo, quando era da católica, que eu saí, né, que eu fui, 20 e poucas pessoas saíram atrás de mim. Porque lá na católica eu dava testemunho da minha vida, né? Participava de tudo, e aqui estava. E quando eles viram eu saindo, por que que eu saí, né? Eu não falava nada, mas eles começaram a sair. Então, 20 pessoas aceitaram Jesus Aí, depois de mim. olha E eu aí. não precisei falar nada. O exemplo, né, o testemunho. Exemplo, porque lá eu tinha uma vida espiritual, lá dentro. E quando eles viram eu saindo, por que que ela foi buscar outro lugar, né? Então, foi aí que... Então, às vezes, o testemunho... Muitas, irmã Maria Ângela, vieram através da Igreja Católica para a Igreja Evangélica pelo testemunho. Que não precisou de eu falar nada. Como lá eu tinha uma vida espiritual ativa, então eles ficaram falando, por que que eu saí e fui para outro? Então, eles foram atrás para saber como que era esse lugar que eu estava. Né? Aí uns foram para Maranata, outros foram para Assembleia de Deus, outros foram para Quadrangular, Batista, né? Então, glória a Deus. O testemunho é muito importante. É. A outra questão também é a evangelização nos lares, o culto no lar, o lar sendo igreja. A igreja primitiva tinha isso, o lar era igreja. Porque muitas vezes Paulo entrava Paulo, em suas viagens missionárias, entrava numa cidade
Como iniciava lá a igreja? Nos lares. E depois que Paulo saía, eles continuavam com esse trabalho de evangelização dos lares. Por quê? Porque a igreja, ela ia nascia nos lares e continuava crescendo, era nos lares. Então, essa era a tônica, era a marca, a prioridade a ser pensada, que eles tinham isso em foco, né? Tinham essa visão, né? Tinham essa visão. A nossa igreja no Brasil, e quando falo, não falo só Assembleia de Deus, mas falo todas as igrejas de ordem pentecostal, elas trabalharam muito questão da evangelização com essas características. Hoje, devido a esse mundo, essa sociedade pós-moderna, essa forma de vida pós-moderna, midiática, não é? Consumista, imediatista, essas marcas aqui estão se perdendo. Por quê? Porque a igreja ela está partindo para outros caminhos, né? A pregação profética, que pregação profética era essa aqui? Não quer dizer que eles saíam profetizando e que, quando pregavam, a pregação era feita por um profeta. Não, não é isso. A pregação falava firmemente com aquele que ouvia, de forma que ele sentia pessoalmente que aquele que estava ministrando era profeta, porque estava transmitindo a realidade da sua própria vida, da própria vida da pessoa que estava ouvindo. Como o caso da mulher samaritana, falou para Cristo: vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Cristo apresentou a verdade toda sobre a vida dela. Então, isso também ocorria na igreja primitiva. Os apóstolos também pregavam de uma tal forma que, quando a pessoa estivesse ouvindo, e quando a pessoa ouvia, ela via, não, essa mensagem veio diretamente para mim e está falando a minha vida. Então, era uma mensagem profética. Por quê? Porque trazia uma realidade sobre a vida do ouvinte de uma forma tão profunda que era algo como se fosse uma profecia, uma revelação, como se estivesse trazendo à tona a vida do ouvinte e trazendo para ele a cura, a solução, o que precisaria fazer através da palavra, da mensagem que era pregada. E também a evangelização pelo folheto, né? Pela literatura, os folhetos. A mensagem do folheto é muito importante. A panfletagem, a distribuição do folheto, mas com sabedoria, com entendimento. Não é só chegar e sair jogando folheto, não. Ou dando folheto assim para as pessoas, tudo como se dá dando uma propaganda, não. É ter um espaço de tempo para chegar com a pessoa e, através do folheto, ter uma oportunidade para entregar aquele folheto, falar de Cristo para ela, deixar ali a mensagem escrita para que ela possa ler no momento certo e orar com ela. Então, não é só a distribuição do folheto, mas também aquele contato, aquela interação. Claro que tem momentos, e aconteceu, e já muitas vezes vi testemunhos, de a pessoa só lançar o folheto, deixar o folheto na mão de alguém e partir, e ele, mais tarde, ou até guardou na calça, ou guardou num bolso, mas um dia pega e lê aquele folheto, e aquela mensagem alcança aquela vida, e ele é salvo. Pode acontecer isso? Pode, já aconteceu várias vezes. Mas que a interação, o contato, também tem uma
uma participação decisiva e muito importante. Né? Vamos em frente. Agora, vamos ter texto. Vamos ter texto aqui um pouquinho. Ai, ai, ai. A motivação evangelística, tá? A motivação evangelística, seja na igreja primitiva, né? Seja na igreja de hoje, ela deve ser sempre pautada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? No seu amor, na missão que ele nos otorgou, né? No amor que nos constrange, né? Deve nos impulsionar, na verdade, a darmos, né, passos em direção ao quê? Ao perdido, levando ele a compreender a necessidade, né, de se reconciliar com Deus. Então, essa é uma oportunidade de que nós devemos, na hora que estamos evangelizando, cumprir a missão de transmitir esse amor. E o amor de Deus deve nos constranger de tal forma que nós amar o nosso próximo, não só no fazer boas obras, mas principalmente no anunciar a verdade, a palavra, a salvação, para que vidas que estão indo cegas pelo caminho possam alcançar a visão e a luz perfeita e serem alcançados e salvos em Cristo Jesus. Né? Quais são os sentimentos motivadores que são marcas da igreja e da evangelização da igreja primitiva? Primeiro, o sentimento de gratidão. Eles tinham um sentimento de gratidão pelo que Cristo tinha feito por eles. Nós devemos demonstrar a nossa gratidão pelo que Cristo fez por nós, levando outros a também alcançar o mesmo que nós alcançamos. O outro sentimento, a responsabilidade, o compromisso. Nós não podemos ficar com a palavra presa. Estejamos nós presos, mas a palavra solta. Né? Foi o que Paulo falou. Eu estou preso, mas a palavra não está. Né? A palavra está solta. Preocupação. A preocupação, que preocupação? A preocupação com as almas que ficariam sem o evangelho e depois como é que nós íamos comparecer, ou como nós teríamos a condição de comparecer ao presente de Cristo, se não fizermos nada pela causa do evangelho. É que nem fala o hino 16 da harpa cristã. Posso eu, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar. Então, essa era também uma marca, um sentimento que brotava, que estava presente na vida evangelística, de evangelização da igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, ela não temia nenhuma que seja a adversidade, que fosse razão para impedir a sua tarefa de testemunhar. Por quê? Porque eram testemunhas autênticas de Cristo, em tempo e fora de tempo, em hora e fora de hora, em todo momento, e assim iam gerando um crescimento e uma verdadeira expansão e multiplicação do reino de Deus. Né? Alguma participação, irmã Maria Ângela? Senão só eu fico falando. Não, está muito bem explicado, eu entendi. Amém. É muito maravilhoso, né? Quando a gente fala do Senhor, mesmo que a pessoa na hora não dê importância, mas fica guardada no coração, Sim. né? A pessoa às vezes ouve, até você falar, Deus te abençoa. Sim. Deus te abençoa. Então, ele vai ver que aquela pessoa que falou Deus te abençoa vai soar no ouvido e vai guardar dentro do coração
algo novo vai acontecer na vida dele. Não naquele momento, mas depois. Sim. A evangelização a partir da perspectiva do Novo Testamento. O Novo Testamento, não é? Toda a estrutura, todo o cânon do Novo Testamento, todo o conteúdo do Novo Testamento, ele é evangelístico. É doutrinário, mas também é evangelístico. Por quê? Porque os evangelhos são ali, vamos dizer assim, o, o fundamento, não é? E a base de missão, evangelização e ação de Cristo, a vida de Cristo. Então, a vida de Cristo foi o quê? Pautada na evangelização. Então, a nova aliança é resultado de uma ação evangelística, de uma missão cumprida. Então, o Novo Testamento tem e está visível no Novo Testamento, no seu conteúdo, não só nos evangelhos, mas também Atos e as epístolas, certo? A ação da igreja na sua missão de evangelizar. Então, a evangelização, a partir da perspectiva do Novo Testamento, ela nos traz algumas características que são muito importantes e que devem ser consideradas quando nós propomos estudar o assunto da evangelização dentro do contexto da visão, da proposta do Novo Testamento. Primeiro, questões geográficas. O Novo Testamento e as igrejas que foram sendo alcançadas, o fator geográfico não era uma adversidade. Não era uma adversidade. Por que eu falo isso? Porque tinha locais que eles iam que eram de difícil acesso. Só tinha 3 formas, ou 2, não é? Ou era a pé, ou era através de embarcação, navio, não é? O barco, né? Ou também poderia até ser sob o lombo de animais. Né? Então, essas seriam as 3 formas de poder alcançar, porque eram regiões montanhosas, cercadas por ilhas, mares, rios, planaltos, né? Havia todo um contexto geográfico que muitas das vezes causava uma dificuldade de acesso, mas não se tornava um impedimento. Eles não consideravam aquilo um fator que impedisse. Paulo supera todos esses impedimentos da questão geográfica, tá? Outra questão era a populacional. Por quê? Porque ali naquelas cidades de Jerusalém, Judéia, Galiléia e outras cidades circunvizinhas e outras regiões, principalmente dos povos gentílicos, né, eram superabundadas, superpopulacionadas, com pessoas de outras culturas. Havia uma liberdade do transitar de outras culturas, por quê? Porque vários povos se reuniam naquelas cidades, povos esses com culturas diversas, como o caso dos próprios helenistas, os próprios gregos que tinham a cultura
uma multiculturalidade, havia também uma diversidade de crenças, de práticas culturais, não só por parte dos gregos, mas também de muitos que vinham de Cirene, vinham da África, vinham de outras regiões, de outras nacionalidades, e esse transitar, esse floco de pessoas de diversas raças, etnias e culturas, também se tornava uma dificuldade, mas aí houve um fator que foi muito decisivo para essa ação da evangelização no Novo Testamento, principalmente no fator missional da diversidade de idiomas, de etnias e de línguas, que foi o fator da língua, das línguas estranhas. Atos capítulo 2, nós temos que entender o porquê daquelas línguas estranhas. As línguas estranhas em Atos Apóstolos, eu até ensinava segunda-feira, que não foi só para revestimento de poder, para indicar, estou sendo batizado pelo Espírito Santo. Não. Vamos abrir a Bíblia, vamos ver o porquê. O fator era totalmente missional, era justamente com um propósito que veio a língua estranha como evidência, a língua estranha como marca do poder da efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo estava entrando naquela igreja com um propósito, estava entrando naquela igreja com uma tarefa, com uma missão. Então, nós vamos ver Atos capítulo 2, versículos do 7 em diante, eu vou ler. Do 7 em diante. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, vede, não são galileus todos esses que falam? Ou seja, como é que podem estar falando outro idioma se são galileus? Essa que era a tônica, a pergunta, né? Aí vem o versículo 8. Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Como que estão ouvindo esses galileus falarem, cada um desses 120, num idioma, numa língua específica, da qual nós é que somos oriundos e que falamos porque é a nossa língua materna? E aí vem o versículo 9. Uns falam a língua dos partos, outros dos medos, não é? Outros dos elamitas, outros dos que habitam a Mesopotâmia, outros do de Cirene, não é? Outros da Judéia, Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e até das partes da Líbia, junto a Cirene, aos estrangeiros de Roma, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Então, irmã Maria Ângela e todos os alunos que vão ouvir depois, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, falaram novas línguas, sim, evidência do batismo, sim, mas com uma proposta. Qual? Eles terem a condição de falarem as maravilhas de Deus no idioma, na língua materna dos povos que estavam ali presentes em Jerusalém. Jerusalém, no dia da festa do Pentecostes, ela era superlotada, havia uma superlotação que excedia o espaço geográfico de Jerusalém. Tanto é que muitas caravanas ficavam nas cidades vizinhas, distantes até um pouquinho, ali 10, 15, 20 quilômetros da cidade de Jerusalém, porque não havia espaço
espaço dentro de Jerusalém para abrigar a todos que vinham participar da festa do Pentecostes, que era uma festa, vamos dizer assim, de cultural judaica, que era, vamos dizer assim, uma atração que reunia povos que vinham não só para a prática do turismo, mas para a prática da festividade no âmbito cultural, para participar de tudo, de toda a programação, e com isso, com o acontecimento da festa, que estava superlotada a cidade, acontecendo ali o momento, não é, em que os 120 ficam aguardando a promessa, e o Espírito é derramado sobre eles, eles recebem o poder e vão falar novas línguas, como a evidência do que estavam recebendo, que era o poder do Espírito Santo. Seria um avivamento, né, professor? Essa língua, irmã Maria Ângela, foi com a proposta. Nós estamos falando, mas não é para falar para plena edificação nossa, não é para... Paulo, lá em 1 Coríntios 14, vai falar, quem fala em línguas fala para sua própria edificação, mas só que, nesse momento, quem estava falando em línguas, estava falando em línguas também com a proposta de descrever, anunciar as maravilhas de Deus na própria língua dos que estavam ali presentes, a própria língua dos que estavam ali ouvindo. Eles começaram a ouvir a mensagem salvífica, a mensagem salvadora, a mensagem que alcança, impacta, transforma e move, que é a das maravilhas que Deus operou, que estava operando e que muitos ali ouviram no seu próprio idioma, e o resultado foi que, após Pedro pregar, 3.000 almas foram alcançadas. Por quê? Porque essas almas já tinham sido impactadas, já tinham sido... já tinham ficado em estado de perplexidade, atônitas, pelo que ouviram dentro da sua própria língua materna, e aí, quando Pedro prega, o resultado é uma grande conversão de almas, um grande mover e despertar, que esse é um verdadeiro avivamento, que gerou ali almas a 3.000 com a pregação de Pedro, e depois a igreja foi crescendo de tal forma até chegar a 5.000. Professor, nessa festa aí acontecia um avivamento, né? Sim. Sim. Era o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento não é poder, poder, poder. É a igreja vendo almas sendo impactadas pelo poder do evangelho. Sim. A igreja se despertando para almas ganhar. Aí agora tem uma outra questão muito importante, que é a doutrinária. A doutrinária. Tá? As questões doutrinárias tinham um grande valor, tinham uma grande importância, um grande significado também. Por quê? Porque a igreja, ela também fortalecia aos novos convertidos doutrinariamente, não é? A doutrina era ensinada para o propósito de fundamentar, estruturar e fortalecer a igreja. Uma outra questão também é o fator histórico, né? Como o caso da helenização,
da circunstância de como nasceu aqueles povos, de como foram gerados socialmente, politicamente. Então, esse fator histórico, né? Esse fator também da perseguição que vinha por parte do Império, de questões de formação populacional, um povo miscigenizado, não só etnicamente, mas culturalmente, que é o fator histórico-cultural, também foi uma marca registrada dentro de todo esse contexto de igrejas eclesiológico do Novo Testamento. Por quê? Porque cada uma daquelas igrejas que Paulo vai edificar, que ele vai implantar, e Cristo é que vai edificar, Paulo implanta, mas Cristo edifica, não é? É Cristo que dá o crescimento. Então, a marca é também no aspecto histórico-cultural, porque Paulo, ele transpõe os muros culturais e vai o evangelho romper os muros culturais e ir alcançar várias culturas. Não é? Isso é uma marca também da evangelização segundo a perspectiva do Novo Testamento. O evangelho que rompe o muro, a parede, quebra os paradigmas das barreiras culturais. Vai além fronteiras. Vai além fronteiras. Muito bem. Vamos indo. Vamos entrar agora no slide número 5. Eu também, irmã Maria, sou o médico aqui de casa, não é? Então, quando tem qualquer um que está doente, quem cuida diretamente sou eu. Nem levo para o hospital, é eu que cuido. Até o meu menino do meio, menino não, tem 23 anos para 24, que ele tem problema mental, ele é esquizofrênico, então quem atende ele sou eu, né? E a minha sogra, que tem 97 anos, quem atende ela nessa questão médica e cuida, quando ela tem qualquer gripe, qualquer seja a situação, também é eu. Então, hoje, por exemplo, ela está gripada. E eu estou até dando uma adiantada aqui, para depois lá ver como é que ela está e dar o remédio para ela no horário certo. Então, a evangelização, não é? E os desafios no século XXI. Esse é o ponto mais chave para a evangelização atual. Essa parte agora. Essa parte que da aula é a parte, assim, a ser pensada e ser refletida. Como evangelizarmos e como cumprir a evangelização em meio aos desafios do século XXI. Né? Qual é, ou como é a evangelização perante os desafios no século XXI? E quais são esses desafios? Primeiro, a realidade pós-moderna. Qual é a realidade desse tempo, desse período pós-moderno? Que, na verdade, segundo Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, não é um período pós-moderno, é um período de uma modernidade líquida. Por quê? Porque houve uma queda dos princípios que regeram a modernidade, principalmente a perda dos valores, a perda dos princípios, a perda do que regeu a sociedade em todos os sentidos de fundamentação intelectual, moral, não é? Política, organizacional.
e aí tornou-se uma sociedade dissolvida desses princípios, valores e fundamentos, não só de ordem moral, política e organizacional, mas de ordem geral, que se tornou-se uma cidade, um período, uma sociedade, um tempo dissolvido, líquido, porque foi totalmente absorvido por uma desconstrução vamos dizer, das suas estruturas, de forma que houve um esvaziar estrutural que tornou-se quase como uma sociedade líquida, uma sociedade que a base, o fundamento, foi-se embora. E aí, quais são as realidades desse pós-modernismo? Primeiro, o ateísmo. O ateísmo tem crescido. O número de ateus hoje, não só na Europa, mas da Europa para outros continentes. A Europa, que era o celeiro lá do século XVI, XVII, XVIII, do cristianismo, hoje é marcada pelo ateísmo. E esse ateísmo que está, vamos assim, no ápice na Europa, também tem alcançado outros continentes e tem se proliferado por toda a parte da Terra, o número de ateus. Um ateísmo que ele vem principalmente do ceticismo. O que é o ceticismo? É a pessoa que ela é desprovida da crença, ou seja, ela não crê não somente em Deus, mas ela não fixa uma crença no espiritual. Por quê? Porque ela tem uma visão materialista, em que só o material, o que é provado, o que é comprovado, o que é sentido, o que é tocado, o que é absorvido, é o material, é o humano, é o científico, é a razão, e a mente racional, intelectual, científica dela não consegue enxergar, visualizar, crer no sobrenatural, no que vai além do natural, no que rompe a esfera do natural e entra na dimensão do metafísica, do sobrenatural, do supranatural, do espiritual, que rompe o espaço físico e entra na órbita, na esfera, na proposta, no sentido do sobrenatural, do que vai além, que rompe o natural, que rompe os patamares, as estruturas do materialismo. Então, esse ceticismo é que tem causado o ateísmo. Esse ateísmo tem levado pessoas também ao ceticismo. Então, o ceticismo está ligado convergentemente ao ateísmo, como se fosse um filho do outro, e um junto com o outro, e um casado com o outro, e um pertencendo ao outro. Mas o ateísmo também, ele é filho do materialismo. Esse materialismo não só econômico, mas o materialismo histórico e científico. Histórico porque ele vem de um crescimento e de uma raiz germinatória lá do período do Iluminismo, lá do período do século XVI, da Idade da Razão, que a prioridade era a matéria, era a ciência, era o aspecto do que é natural, tá? Científico, mas também o materialismo econômico que tem o fator consumismo.
E também é o materialismo cultural, porque se torna parte da cultura dos povos, ou até um elemento que propulsiona a cultura dos povos. E também, com isso, vem crescendo o quê? O satanismo, as práticas satânicas, até os templos satânicos, e até o número de adeptos ao satanismo que vem aumentando. Por quê? Porque as pessoas começam a apostatar da fé, a abandonar a fé, até chegar a um estado de morte espiritual e se tornam não só pagãos, mas se tornam principalmente adeptos das práticas ocultas do ocultismo e também do satanismo. Tá? E um outro fator também que tem destruído a cultura, o princípio, os valores, as bases de uma sociedade é o antropocentrismo. O homem tem sido aquele que é cultuado. A sociedade cultua o homem. Os povos criam a cada instante os seus heróis. E os homens são cultuados. Os homens são adorados. Não é? Aquilo que Paulo falou para Timóteo. Chegará dias em que os homens que se gloriarão, que eles tomarão uma atitude, né, de vangloriar-se, né, que é o que está acontecendo hoje. Uma sociedade antropocêntrica, uma sociedade em que o homem está em primeiro lugar. E que esse fator tem entrado aonde? Na igreja. E aí eu chego uma parte aqui agora que quem sabe alguém vai escandalizar, vai desviar, mas depois a gente ora para vocês que desviarem, que são essa parte aqui que eu vou entrar agora. As próximas partes. Primeiro, as emoções afetadas. Nós vivemos hoje numa sociedade, e isso não só na sociedade, mas dentro da própria igreja, em que as pessoas estão com as emoções afetadas. Vivem com conflitos emocionais e até muitos com distúrbios emocionais, em que um comportamento se torna um comportamento desadaptativo, que é aquele comportamento ou aquela estrutura comportamental negativa, que são resultado de emoções negativas, desadaptativas, que levam a pessoa a uma desestruturação emocional que, por fim, vai causar um distúrbio, um descontrole emocional, que a pessoa fica incontrolada comportadamente, né, ou comportalmente, e se tornam, e surge ali pessoas de um comportamento adverso, distorcido, que é a marca de muitos grupos sociais. Homem versus máquina, é o que ocorre hoje. A chegada dos robôs, a chegada da informatização e da própria máquina regendo as indústrias, no sentido de que o homem vai perdendo espaço para a máquina. O homem vai perdendo espaço para os meios de informatização, não só vou colocar aqui de informatização, mas de meios de tecnologia, os meios tecnológicos que vão provendo formas e meios e mecanismos de que a máquina é mais eficiente, ou eles propõem, ou tentam apresentar e propor para a sociedade
que a máquina é mais eficiente que o homem, e que o homem não é necessário mais, porque a máquina faz serviço de muitos homens. Então, isso também tem acontecido hoje, e tem sido uma marca da pós-modernidade. Uma outra situação também desta sociedade pós-moderna é uma sociedade afetada pelo caos moral. Primeiro, perda dos valores. Não é? Aqueles valores morais, aqueles valores até cristãos, que não se vêem mais aonde? Dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Não é só questão da sociedade, mas a própria igreja também está perdendo os valores morais e os valores de virtudes. Os valores cristãos, que são as virtudes, são os frutos do Espírito, que não são mais priorizados em muitas igrejas, que não fazem mais parte da vida de muitas igrejas. E com isso também, a sociedade está vivendo um momento de economia em decadência. A economia em decadência não só no Brasil, mas até nos países de primeiro mundo, porque muitas nações estão decadentes economicamente, desestabilizadas economicamente. E com isso também surge a violência. A violência é uma marca, é um resultado da decadência econômica, com os crimes, com os assaltos, com os sequestros, com os crimes morais, crimes físicos, crimes sociais, crimes políticos, crimes culturais, né? E aí vem as doenças físicas, tomando proporções notórias dentro da sociedade, com diversas doenças que são frequentes hoje, surtos de doenças que são frequentes hoje em várias nações, em vários continentes, e também as doenças emocionais, as doenças interiores, as doenças da alma, as doenças psicossomáticas, angústia, raiva, depressão, ódio, amargura, não é? Que levam pessoas ao enclausuramento existencial de tal forma que se tornam desprovidas de si próprias e abandonam a vida porque se deixam levar pelas doenças psicossomáticas, as doenças que afetam o interior. E aí depois também a insegurança social, a sociedade vive num estado de insegurança, e essa insegurança social causando uma insegurança emocional. E com isso surge também o quê? Alto índice de desemprego e o alto índice de fome. Porque onde há desemprego, há fome. Onde há desemprego, há violência. E agora vem, aonde há desemprego, a insegurança social e emocional. E aí agora chega o momento mais forte, as igrejas em crise. E aí alguém vai dizer, mas o senhor está aí, que loucura é? O que o senhor está falando? Igreja em crise? Igreja em crise. E crise? Crise doutrinária, crise teológica, crise moral e crise até espiritual, porque há uma banalização dos dons espirituais, um alto índice do misticismo e da priorização de um santo só por rituais ou por uma forma externa de demonstrar uma santidade de aparência, em que eu demonstro que sou santo porque falo em língua, porque profetizo, porque faço o retetê, o misticismo,
aquele culto que muitos dizem que é pentecostal, mas em muitas igrejas tem se tornado um ritual, e aí esses rituais, para muitos, são o fator igreja, o fator atrativo, ou o fator que leva muitos a pensar e até considerar que ali está o poder, mas é um poder estranho, é um poder humano, manipulador, e que não é o verdadeiro e essencial poder do Espírito, a marca do Espírito, o verdadeiro poder, resultado do intervir e do agir do Espírito. Então, isso está causando igrejas em crise. E aí, dentro desse quadro todo, surge uma pergunta: como evangelizar? Como cumprir o ID? Como desenvolver essa tarefa? Como realizar a missão em meio a esse caos? E aí a resposta vem na próxima aula. Portanto, não percam a próxima aula, porque a próxima aula eu vou iniciar falando como evangelizar em meio a uma sociedade pós-moderna. Amém? Glória a Deus, aleluia. Participações, perguntas, dúvidas? Não, tá ok. A gente fica até pensativa, né, professor? A gente que participa do templo, na hora dos cultos, fica até pensativa com esse monte de coisa aí, né, acontecendo. A gente tem medo até que na hora do culto ficar murmurando. Infelizmente. É. Na hora do culto, a gente tem adoração ao Senhor e pedir perdão. Perdoa, Senhor, se eu estou pecando, porque eu estou murmurando. É. Tá Mas é uma realidade, né, irmã Mariana? tá difícil. Do tempo que nós estamos vivendo. É verdade. Amém? Vamos Amém. orar? Glória a Deus, vamos orar. Ora, irmã Maria Ângela. Amém. Amado e soberano Deus, no nome santo de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por esta aula, e queremos te entregar, Senhor, todo o nosso sem adoração a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo entendimento da aula, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco a todos os instantes. Abençoa o professor Danilo, dê saúde a ele, fortalecimento, Senhor, para que ele possa continuar nos ensinando através da tua palavra, como a gente vai fazer o IT. Abençoa também aqui os alunos que não puderem estar, Senhor, nesse dia, que o Senhor vai de encontro a cada um abençoando, Senhor. Tudo isso nós te entregamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe Amém. e até sexta-feira. Shalom Adonai. Shalom Adonai.